Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos aí no teu lugar. Oh Deus maravilhoso e santo e poderoso e exaltado seja o teu nome nesse lugar, nessa noite. Queremos entronizar o Senhor nessa casa, porque só o Senhor é digno de louvor, de adoração, de receber a nossa vida. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida nessa noite mais uma vez, e nós declaramos que Tu és o nosso pastor, Tu és o dono da nossa vida, o dono da nossa história. Nós glorificamos o Teu santo nome nessa noite, porque Tu és Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus grandioso. Não há outro Deus como o Senhor Jesus. E estamos aqui como noivo de Cristo Jesus para proclamar essa verdade, para declarar, Senhor, o Teu poder sobre essa terra e sobre as nossas vidas. Clamamos em nome de Jesus que Teu Espírito Santo venha neste lugar. Vem trazendo, Paizinho, em nome de Jesus, perdão de pecados. Vem trazendo livramento. Vem trazendo, Senhor, salvação, cura, transformação, reconstrução, renovo, Senhor, nessa noite. Para a glória do Teu santo nome, Senhor, nós Te oramos assim porque nós cremos e nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Porque grande é o Teu nome, Senhor Jesus. Grande é o Teu nome, Senhor Jesus. Você pode no seu lugar declarar que o Senhor é grande. Grande é o nome do Senhor Jesus. Nós exaltamos o nome do Senhor Jesus. Você pode no seu lugar glorificar o nome do Senhor Jesus. Abra a sua boca e glorifique o nome desse Deus maravilhoso. O Deus de livramento, o Deus de salvação, o Deus presente. Ele é Deus de perto, também é Deus de longe. Ele cuida de você onde quer que você esteja, seja em casa, na rua. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Nós não merecemos o Teu cuidado, nós não merecemos o Teu amor, mas Tu tens nos amado e nós Te louvamos por esse imenso amor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, a sair do seu lugar e você vai interceder por alguém. Pode ser por alguém do seu lado, por alguém que está atrás de você, por alguém que você não conhece, não, mas você vai precisar hoje deixar o Espírito Santo de usar com ousadia. Então sai do seu lugar e ore pelo seu irmão. Criança pode orar também por outra criança. Em nome de Jesus, permita ser usado pelo Senhor. Abra sua boca e abençoe os irmãos nessa noite. Seja canal de bênção, em nome de Jesus.
Diga ao Senhor: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graça e paz. Amém. Boa noite. Nada melhor do que começar a semana na presença do Senhor. Nada melhor do que começar a semana entregando nossas vidas ao Rei dos Reis. Nada melhor do que entoar cânticos, hinos e louvores ao nosso Criador. Eu quero, nesse momento, aproveitar o momento do louvor, adoração. Queria que você colocasse a sua mão na sua fronte, aqui, ó, na sua testa. Você pudesse declarar que sua mente, diga assim, minha mente não será sabotada por Satanás. Nenhuma seta e nenhum dardo inflamado do inimigo vai atingir a minha mente. Eu consagro a minha mente no altar do Todo-Poderoso, do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. A sua mente, a minha mente, a nossa mente não pode ser abalada. E nada do que disser, e nada do que vier contra ela vai prevalecer. Nunca deixe a sua mente ser dominada por palavras, por ações, por qualquer pessoa. Nunca deixe. A sua mente é um local onde a gente tem as maiores lutas. Toda manhã, quando você se levantar,
uma das primeiras coisas que você possa fazer, entregue a sua mente, o domínio dela a Deus. Consagre ela logo de manhã, logo cedo, para que Deus tome conta dela e dirija seus passos. O Salmo 91, ele fala sobre as setas que voam de dia, né? Então, muitas setas dessas são lançadas diariamente. Mas a mesma palavra que fala que as setas e os dardos inflamados que voam de dia, nenhum deles, você e eu, seremos atingidos. Amém. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Salmo 102. Vamos ler agora o Salmo 102. Salmo 102, versículo 1. Eu vou ler o ímpar e a igreja lê o par. Amém? Amém. Ouve a minha alma, ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, os meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva, o meu coração foi atacado de jugo, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como a coruja das ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Os meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai no chão. Tu, porém, Senhor, no trono reinas para sempre. O teu nome será lembrado de geração a geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de me mostrares compaixão, o tempo certo chegou. Pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, até o seu pó os enche de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará em glória. Responderá a oração dos desamparados, não desprezará as suas súplicas. Até aqui. Amém? Amém. Vamos ler todos juntos esse versículo 17, 3, 1, 2. Responderá a oração dos desamparados, não desprezará as suas súplicas. Amém. Glória a Deus. Temos algum visitante hoje? Otávio. Bem-vindo, Otávio. Otávio, nosso irmão, está nos visitando. E quem mais? Edson está nos visitando novamente, mas ele é quase de casa já, né, Edson? É bem de casa. Seja bem-vindo novamente, Edson. Nesse momento a gente vai estar se confraternizando, a gente vai estar compartilhando um momento um do outro, abençoando a vida do nosso irmão, né, saindo do nosso lugar e fazendo desse momento coinonia que nós temos na nossa casa, na nossa igreja entre nós. Amém? Amém. Vamos louvar. Enquanto louvamos, vamos nos cumprimentar.
Gente, nós, como igreja, vamos ter alguns eventos. Aqui eu vou adiantar. Posso adiantar, pastor? Alguns eventos que teremos. Dia 8 de maio, teremos a nossa... 8 de maio já passou. Está no dia 25. 8 de junho, obrigado Francisco, meu irmão Francisco, Chicão. Dia 8 de junho, estaremos fazendo nossa favada. Vamos soltar o vídeo, olha o vídeo aí, ó. Solta de novo, Carlos. Vai ser lá no salão de festa Pedra do Reino, novamente, onde fizemos. E lá teremos também, junto com a favada, o nosso bazar. Estamos aceitando também algumas doações, né, para contribuir lá com o bazar. Iniciará às 11h30, né, às 11h30 da manhã. E quem puder estar conosco será um privilégio, tá certo? Nesse dia também, o pastor acabou de me lembrar também, como ponto aqui, né, o ponto, ele acabou de me lembrar o seguinte: o bazar vai ser às 11, a fava vai ser às 11h30, mas teremos um culto lá no local, que será às 9h30, correto? 9h30 lá no salão. Então assim, convidamos a todos, aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube e aqueles que estão presentes aqui. Convidamos a todos a fazer parte. Por quê? O culto vai ser de manhã, porque à noite não teremos culto. O culto vai ser lá. Amém? Amém. Aí vamos emendar, vamos fazer o culto, aí já fazemos o bazar e já fazemos a nossa favada. Já vamos fazer a nossa coinonia também lá. Amém? A fava o preço já está inserido aí, tá certo? A fava junto já com o copo do refrigerante, já está incluso. E será uma satisfação. Por que estamos fazendo isso? Por que estão fazendo isso, irmão Leandro? Porque estamos fazendo a nossa campanha da construção do templo. Glória a Deus. Logo estaremos iniciando essa construção. E nós contamos com o apoio de todos, sem exceção, tá certo? E é uma bênção poder compartilhar desse momento com todos, com a igreja. Então, se você puder participar, contribuir, será uma satisfação. Também iremos fazer a campanha da compra da nossa bateria. Tá certo? A gente também está contando com a contribuição dos irmãos com relação a isso. Os pastores estão vendo essa questão da bateria, para que a gente possa agregar aqui, para que a gente possa também estar introduzindo no louvor, né? E
vai... Primeiro a gente vai contar com a oração. A gente está contando com a oração também para a construção do templo. E a compra da bateria também. A campanha, a compra da bateria. Tem musiquinha também? Só o Mário Solano. E rufe os tambores. Essa campanha da compra da bateria está aí. O que você puder contribuir, a gente está aceitando. Tá certo? Para que a gente possa dar início, juntar, arrecadar e comprar esse instrumento. Já temos o teclado, o violão, os microfones e as vozes. Amém? E as vozes. E o carrão também. Certo? Gente, nós não contamos com a ajuda de governo, nem de ONGs. Contamos primeiramente com o nosso Criador, com o nosso Pai, com aquele que é Jeová Nissi, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, que toma conta de nós, que providencia todas as coisas. É com Ele que contamos. E Ele com certeza vai estar direcionando o coração de cada um, vai estar abençoando o lado de cada um, e vai estar colocando no coração de cada um aquilo que você pode nos ajudar e contribuir conosco. Amém? Amém. Também tem mais. Só aguenta só um pouquinho mais, que tem mais um aviso. Dia 28 de junho, rufem os tambores. Teremos jantar dos casais, dos namorados, gente. Você que é casado há 50 anos, traga sua namorada. Você que é casado há 30 anos, traga sua namorada. Traga sua namorada. Se está um mês, uma semana, um dia, traga sua namorada. Se é sua futura ou seu futuro pretendente, traga. Mas ore antes. Gente, a gente no dia 28 de junho a gente vai estar fazendo o jantar dos namorados aqui na igreja, aqui, tá certo? Um jantar coletivo, onde cada um dos casais vai estar contribuindo, trazendo um pratinho especial, salpicão, um arroz à grega, um frango frito, uma carne assada, uma verdura, o que você puder trazer, tá certo? Você traz, coopera, e a gente vai estar nesse momento de comunhão com a igreja, comunhão com todos, com os casais, para que a gente possa estar orando pelos outros, estar ouvindo a palavra e estar nos fortalecendo como famílias, como homem, mulher, marido, mulher, senhor e senhora, abençoando a vida de cada um. Dia 28 de junho, a que horas? Às 20 horas, está aí, ó, só não tem música. Às 20 horas, todos estão convidados, todos os casais estão convidados, tá certo? Depois, no grupo, o pessoal que está responsável, a pastora, Tati, juntamente com as demais irmãs, vai estar passando aquilo que pode estar trazendo, os casais podem estar trazendo. Amém? Amém. Mais um. Só, né? Amém, gente. Gente, é bom demais poder, como igreja, a gente está nesse momento aqui. E a gente está louvando, adorando e se preparando para ouvir a mensagem, a palavra que Deus preparou para nós, né? E nesse período de tempo, eu quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. A gente, como igreja, a gente traz as ofertas, entrega o nosso dízimo, para que a gente possa estar contribuindo com a igreja e
com tudo que a igreja arca, com aquilo que a gente tem de despesa. Fora aquilo que a gente tem, que é muitas vezes algo por fora, né? Temos seminaristas que essa igreja mantém, temos algumas ações missionárias que contribuímos também como igreja, que faz parte. Então, assim, de onde vem isso? De nós mesmos. Nós é que contribuímos, nós é que ofertamos, nós é que entregamos nosso dízimo, nós apresentamos a Deus, entregamos a Deus aquilo que Deus traz para nós, coloca em nossas mãos, a gente devolve. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Vinho, quando a palavra de Deus fala sobre vinho, não é questão de você se embriagar. Vinho é alegria, é ânimo, é aquilo que te deixa feliz. Então, quando a gente coloca diante de Deus, a gente está colocando diante de Deus. Eu vou entregar ao pastor. Não, você está trazendo, entregando, contribuindo com a igreja. A igreja está abençoando seminaristas, está abençoando missões, está pagando as despesas diárias que temos. Então contamos com os irmãos para que isso aconteça. Como eu já disse primeiramente, não contamos com o governo, tá certo? Nem com homens. Amém? Vamos fazer nosso momento agora de ofertório, de dízimos. Se você vai fazer no Pix, você vai fazer no Pix aí, mas você recebeu o envelope, aí você faz o seguinte: se você recebeu o envelope, você está com a canetinha, se não tiver, fala, que a gente consegue a caneta para você. Mas coloca no envelope o valor que você colocou, só para que a gente tenha o controle, só para que a gente saiba, tá certo? Aí você pode colocar no envelope, se quiser, se não quiser, fica à vontade, tá bom? A gente agradece e vamos louvar enquanto a gente vai trazer o nosso dízimo, a nossa oferta. A gente vai fazer esse momento de louvor e adoração também. Amém? Amém, irmão. Vamos ficar mais uma vez em pé, enquanto nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, enquanto nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Você pode vir trazer sua oferta no altar. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Por teu
cortar um ferro. Não é marmita, não é. Uma mexadeira. Eu fui fazer esse serviço de cortar o ferro, só que a mexadeira enganchou. Aí a gente assim no meu peito. Não sei o que vai acontecer, eu sei que eu fui no peito, tá? A camisa rasgou. Bota no peito, né? Aí, você fez assim, camisa, talvez, coisa de Deus, né? Talvez eu tenha até morrido ontem, porque realmente a pessoa morre minha coisa, foi em cima do meu peito. Mas graças a Deus ele deu o eu podia estar morto. Mas ele está morto, ele está aqui. Porque Deus me livrou mesmo de morte. Amém. Glória a Deus. Vai feliz por isso, tá bom? Amém. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és nosso Deus, Tu não deixou faltar nada, Tu tens protegido, Tu guardado do mal, do amigo. Eu te agradeci pelo vídeo de oferta, abençoa a igreja, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que contribuiu, abençoa o trabalho, para o teu povo, Pai. Muito obrigado por tudo, pela semana, e uma semana abençoada. Abençoa a palavra que nós vamos assistir, Pai. Que já tem para a nossa vida, para o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu quero chamar as crianças aqui na frente, as crianças que estão aqui no local. Vem aqui para frente, por gentileza. As crianças que estão aqui. As crianças podem vir aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Vem aqui na frente. Aqui, ó. Vem aqui na frente. É para vir para cá. Agora é para vir para cá. Depois eu tenho que ir para lá. Amém? Fica aqui na frente. Isso aqui. Amém. A tia também pode vir. Amém. E a tia vai orar. Amém. A tia vai orar pelas crianças agora. Estenda a mão para cá, como quem abençoa. Seja Deus. Obrigada, Senhor Deus querido, Deus amado. Te agradeço por esse dia maravilhoso, Senhor. Grande foi o que o Senhor fez em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Ó Deus, apresento a Ti, Jesus, essas crianças, meu Deus. Que o Senhor abra a mente deles, meu Deus. Em nome de Jesus, para que possam ter a Tua palavra, Pai. Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, para ministrar para eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, que até quando crescer não se desviará. Se estiver enganado, é Provérbios, capítulo 22, versículo 6. 22, 26, né? 22, 6, né? Provérbios, capítulo 22, versículo 6. As nossas crianças, temos sempre que apresentá-las diante de Deus e colocar para que Deus possa cuidar delas. E que elas sejam os instrumentos que Deus levanta para essa nação. E onde elas estiverem, que elas sejam um perfume suave, onde elas colocarem a planta do pé e onde estenderem as mãos, Deus possa fazer com que elas tomem posse e abençoe aquele local. E sejam bênção lá. Nesse momento a gente vai estar... Nesse momento, antes da ministração, a gente vai estar louvando a Deus. E antes disso, coloca a tua mão no coração. Pai, mais uma vez queremos ser gratos a Ti por este culto, por este momento que nos dá a oportunidade, Pai, que Tu nos dás a oportunidade de nos reunirmos como Tua igreja, como Teus filhos, para poder Te cultuar, celebrar e reunidos, Pai, estamos aqui. És bem-vindo aqui em nosso meio. Que cada mente seja tomada cativa diante do Teu altar. Que não haja dispersão nesse local. Que nada e nem ninguém tire a atenção da ministração da Tua palavra que Tu preparou hoje para nós através da Tua filha. Pai Santo e amado, mais uma vez consagramos esse local a Ti. Que em cada canto deste local coloca um anjo Teu, da Tua guarda celestial, nesta rua, em cada ponto desta rua, com uma espada de fogo desmanhada, Pai.
toma conta deste local, mais uma vez. Passeia nesse local, em cada mente, em cada coração aqui, e que tua palavra, que penetra juntas e medulas, penetra o mais profundo, onde nenhum ser humano consegue alcançar, e que tua palavra encontre local em nossas vidas, que haja transformação, restauração, cura e libertação, que vidas que estão aqui, famílias que estão aqui e que nos ouvem e assistirão no canal do YouTube, Pai, sejam alcançadas por tua palavra e sejam transformadas por ela. É no nome de Jesus, Pai, que oramos agradecidos. Amém. Vamos louvar. Meus irmãos podem se assentar se quiserem. A gente vai estar cantando essa canção, é uma canção nova e ela fala um pouco sobre a experiência que Paulo teve no caminho de Damasco, quando Jesus o encontrou e a forte luz de Jesus veio sobre a face de Paulo, e Paulo passou ali 3 dias em cegueira, porque a luz era mais ofuscante do que a luz do sol. E essa canção fala um pouquinho sobre essa experiência, e eu creio que também possa ser a sua experiência. Você talvez não tenha visto essa luz tão ofuscante, mas Jesus encontrou você no seu caminho. Amém? Jesus nos encontra, Ele marca realmente encontros. E nós cremos que se você veio hoje à noite aqui, é porque Jesus quer te entregar uma palavra específica. Então que você possa ir no seu lugar, abrir o seu coração e fazer dessa música, dessa canção, uma oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Cheio
Queria que você pudesse aí estender suas mãos. Nós vamos orar por Karen também mais uma vez. Deus, obrigado por tua filha. Que você possa estar com ela, trazendo a testificação da verdade que tu já colocou na vida dela. Ungindo a tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos repreender toda cilada, todo investido sobre a sua vida. Que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, expressar a palavra que já está no teu coração, para o coração da tua igreja. Derrama da ousadia do Espírito Santo e cuida da tua filhinha, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Gal, projeta, por favor, Mateus 3,17. Mateus 3,17. Gente, como alguns sabem e outros não, nós estamos no mês da família. E domingo passado, o nosso pastor pregou sobre a paternidade. No domingo retrasado, a nossa pastora pregou sobre maternidade. E esse domingo eu vou pregar sobre filhos. Exatamente. Filhos. E já eu parto para o texto. Mas eu estava refletindo sobre filhos, e na palavra do Senhor a gente encontra muita mensagem para os pais, muita mensagem para as mães, e eu comecei a refletir onde é que eu posso encontrar a verdade que Deus tem para os filhos. Porque filho todo mundo é, né? Não existe um pai que não seja filho, não existe uma mãe que não seja filho, e os filhos são filhos também. Então, de que forma a palavra do Senhor nos mostra uma verdade sobre ser filhos? De que forma eu posso expressar essa verdade para a nossa igreja? De que forma eu posso ser ministrada por essa verdade sobre ser filhos? E eu comecei a refletir, a orar e a pensar, e Deus me lembrou de uma coisa óbvia, que Jesus é filho. E não existe ninguém mais que possa servir de um exemplo tão bom quanto Jesus sobre ser filho. E Jesus, ele era filho de Deus e filho de homens, assim como nós. Então, nós temos duas naturezas aqui. Nós temos a natureza carnal, que é filho de nossos pais, homens e mulheres, enfim. E a nossa natureza espiritual, que somos filhos de Deus, porque nós nascemos de novo. Então, todos aqueles que nasceram de novo são filhos de Deus também. O título da nossa mensagem é Nascidos de Homens, Gerados de Deus. E o tema é sobre a identidade dos filhos dos homens que nasceram de novo. Então o título é Nascidos de Homens, Gerados de Deus. Vamos falar acerca da identidade de nós como filhos, que temos a natureza tanto dos nossos pais quanto do nosso Senhor. E Mateus 3,17 diz: Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Antes de voltar para esse texto, eu queria relembrar de uma história que está lá em Lucas 15:11, não precisa projetar, mas é onde Jesus nos ensina sobre dois exemplos de filhos. E aí vocês que vão me dizer se é bom ou não é ruim esse exemplo aí. Mas ele nos conta sobre dois filhos. O mais novo rebelou-se, tomou toda a sua herança e saiu em busca de uma alegria longe do pai. Ele matou o seu pai em seu coração, porque buscou a herança antes do seu pai morrer. Quando ele percebeu onde ele havia se metido, em um lugar de escassez, em um lugar de tristeza, ele se arrependeu, porque ele trocou a provisão do seu pai, o amor do seu pai, pela incerteza e apatia do mundo. Ele voltou arrependido e ele foi bem recebido pelo seu pai. Tinha um outro filho que tinha permanecido na casa, ele não tinha ido embora. E ele não se alegrou com a volta do seu irmão, nem com o amor que o seu pai demonstrou a ele. Ele contestou com raiva, matou o seu irmão em seu coração e disse ao seu pai: Eu estive aqui o tempo todo, o Senhor nunca fez nada por mim. Dois exemplos ótimos de filhos. E o pai, por sua vez, abriu os olhos desse último filho. Ele demonstrou amor para o primeiro filho que se arrependeu e abriu os olhos desse segundo filho. Ele disse: Filho, tudo o que eu tenho é seu. Então, vocês lembram dessa história? É familiar para vocês?
Que história é essa? Filho pródigo. E acaba que a gente dá uma ênfase muito grande para o filho que saiu, se arrependeu. É uma história realmente bonita, mas nós temos 2 exemplos de filhos que tinham a mentalidade de órfãos. Os 2 tinham seu pai presente, mas os 2 tinham a mentalidade de órfãos. O primeiro queria de alguma forma buscar a sua satisfação longe do seu pai, matando o seu pai por causa da sua rebeldia. E o outro, tendo o seu pai perto, não usufruiu de tudo aquilo que o pai deu a ele e ainda quis cobrar depois. Por que o senhor ama mais ele do que a mim? Se colocou como vítima. Então, aqui a gente pode entender como talvez 2 cristãos. Um que tenha se desviado e que tenha voltado, e um que tenha permanecido em casa, próximo do pai. Mas os 2 com a mentalidade de órfão. Os 2 que mataram o seu pai em sua mente e em seu coração. Então, voltando ao texto de Mateus 3,17, lendo mais uma vez, diz: Então, uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Nesse contexto, Jesus, ele havia acabado de ser batizado por João Batista. Jesus, que era perfeito, acabava de ser batizado por João Batista. Por quê? Porque Deus disse que deveria ser cumprida a profecia de que ele deveria ser batizado. Jesus obedeceu. O Pai se alegrou e, confirmando diante dos homens a autoridade de Jesus, disse: Esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Tem uma verdade contida nesse texto que é: o Pai gera a identidade do Filho. Ele diz: Este é o meu Filho amado. E o Filho deve satisfazer o Pai, assumindo essa identidade. Então, percebam essa verdade. O Pai gera a identidade no Filho, mas o Filho ele pode escolher ou não assumir essa identidade gerada pelo Pai. Quantos filhos nós não conhecemos que tiveram uma criação realmente estruturada, mas que no meio do caminho a gente se pergunta: o que é que aconteceu ali? O que houve? Porque existe uma dupla responsabilidade. Existe um gerador de identidade e existe alguém que assume essa identidade. E aqui, Deus ele gera a identidade do Filho, do Cristo, e diz: Esse é o meu Filho amado. E o Cristo obedece a Deus, cumpre, faz o que vê o Pai fazer, cumpre os mandamentos do Pai. E o Pai diz: Esse é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Então Jesus satisfaz o Pai porque cumpre os mandamentos de Deus. Essa declaração de Deus sobre Jesus como seu Filho amado ressalta a aprovação dele da autoridade e da missão de Jesus. E os crentes podem encontrar segurança na identidade e na missão de Jesus. A palavra filho nesse texto, este é o meu filho, em grego significa huios, é a palavra huios, e indica um filho maduro. Existem 2 palavras no grego para representar filho: huios e teknon. Teknon é um filho recém-nascido e huios é um filho maduro. É um filho maduro, responsável e capaz de se comportar, muitas vezes semelhante ao pai. Tem semelhanças físicas e comportamentais com o seu pai. E a vida de Jesus revela um filho maduro, um filho que satisfazia o seu pai, um filho que era amado, sabia que era amado, vivia essa identidade de quem era amado e por isso satisfazia o seu pai. Eu quero então que a gente passe a meditar em 3 aspectos da paternidade e da filiação contidos na palavra. Não tem como falar de filho sem falar de pai. De onde o filho veio? Não tem como falar de filho sem falar de onde o filho veio. Então, o primeiro tópico que eu queria falar tem a ver com o nosso título, e o tópico é: nascido de um homem, porém gerado por Deus. Salmo 127, 3. Projeta, por favor, Gal. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. A gente pode de imediato olhar esse texto apenas como uma palavra para os pais, né? Pais, os filhos são herança do Senhor. Mas como nós que somos filhos podemos olhar para esse texto? Eu sou herança do Senhor. Eu sou uma recompensa. Essa frase é um gerador de identidade para nós, pais, mães e filhos, que somos filhos. Eu sou herança do Senhor. Porque antes de tudo, o Senhor já era uma família. Antes de criar
o homem e a mulher, havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Então o Filho, que já existia na eternidade, Jesus, Deus quis multiplicar agora na nossa realidade. Então nós somos herança do Senhor, porque viemos do Senhor. E agora podemos multiplicar aquilo que começou em Deus. Amém. Podemos gerar, construir legado, construir história. Nós somos herança do Senhor. Porque nós representamos a natureza multiplicadora dele e eterna. Porque uma herança passa de pai para filho, filho para filho, filho para filho. Eterna. Nós somos eternos, somos criados para a eternidade. Agora existem dificuldades que abrangem essa relação humana entre filho e pai. É verdade ou mentira? Verdade. Seu pai pode ser o mais lindo, pode ter o cavanhaque mais alinhadinho. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mais fofa, mas existem dificuldades. Existem dificuldades. Não somente para nós adolescentes, mas também existem heranças que os nossos pais forneceram a vocês, eu ainda não, vocês que são pais também. Então, existem questões e desafios que abrangem essa relação humana entre filho e pai, que muitas vezes marcam o nosso coração. Que muitas vezes deixa uma ferida no nosso coração. Muitas vezes deixa um espaço que precisa ser ocupado. Muitas vezes temos algumas características que vêm justamente de alguma questão com o nosso pai. O pai ausente ou o pai presente também. Então, eu podia nesse momento dar uma ênfase apenas no ser filho é obedecer, ser filho é honrar. Mas eu não posso falar do fruto sem falar do início, sem falar de onde vem, de onde deve vir, o entendimento de que se deve honrar o pai. Então, voltando para Jesus, ele honrava o pai porque o pai perfeito tinha gerado identidade nele. Quando nós nos relacionamos com o nosso pai da terra, nós às vezes podemos colocar uma expectativa que ele não pode suprir. E às vezes ele pode se esforçar muito para lhe agradar, para fazer você a pessoa mais perfeita do mundo, e ele não vai conseguir. Então, antes de dizer, obedeça o seu pai, honre o seu pai, porque você viverá por muito tempo, eu quero dizer de que forma nós precisamos retratar a nossa filiação com Deus. De que forma Deus tem que ser o nosso pai. E nós temos que nos realinhar com essa paternidade de Deus, para que só assim nós possamos ser filhos verdadeiramente corretos, como Jesus. Jesus foi filho de homem, Jesus foi filho de Deus. E ele foi perfeito das duas formas. Mas ele não teria como ser perfeito, sendo filho de homem, sem se alinhar com Deus. Nós não temos como ser perfeitos, entregar nosso melhor resultado, nosso melhor relacionamento com nossos pais, se nós não nos alinharmos com o nosso Senhor. E o tópico 2 diz: nós não somos mais órfãos, nós não somos mais escravos. Gálatas 4:7. Por favor, Gálatas 4:7. Relembrando um pouco da história que a gente relembrou sobre o filho pródigo, nós vimos duas pessoas, duas personalidades, com o pai presente, mas com a mentalidade de órfão, uma mentalidade de quem não tinha pai. Eles escolheram dizer não para a paternidade do seu pai. E esse pai que Jesus, ele nos conta a história, é o nosso Deus. Gálatas 4:7 diz: assim você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Não mais órfãos, não mais escravos, agora filhos, somos filhos. Ainda com relação aos desafios que nós podemos adquirir no nosso relacionamento com os nossos pais, às vezes, pare para pensar um pouco. Quando você vai se relacionar com Deus, quando você vai orar, às vezes você nem vai, porque você brigou com seu pai naquele dia. Não sei com vocês assim, mas isso acontece comigo. Eu falo, não, ele não vai nem me responder, ele não vai me entender. Ele não vai me entender, ele vai, não sei, enfim. E quando eu era mais jovem, eu tinha
eu comecei a perceber que algumas coisas que eu atribuía, eu vivia com meus relacionamentos com outras pessoas, eu atribuía a Deus. Então eu achava que Deus ia me julgar, eu achava que Deus ele ia, sei lá, não ia me responder. Eu ia falar com ele e não ia me responder. Eu achava que ele ia reproduzir o comportamento de que outras pessoas tinham reproduzido comigo, de que outras figuras de autoridade iam reproduzir comigo. Porém, precisamos entender quem é o nosso Pai. Precisamos conhecer o nosso Pai. Não podemos nos contentar com o que os outros dizem sobre o Pai. Precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo. Precisamos também analisar em quais áreas das nossas vidas nós estamos nos comportando como quem não tem Pai. Não importa a idade que temos. Precisamos combater a mentalidade de órfãos. Aleluia. Então, a gente pode começar a refletir, a fazer uma autoanálise, dizer, e orar ao Senhor mesmo. Senhor, em quais áreas da minha vida eu estou me comportando como órfão? Em qual área da minha vida eu estou me comportando como quem não tem Pai? Por que eu ando tão ansioso? Por que eu ando tão indignado? Por que eu sou tão pessimista? Por que eu sou tão pessimista? Quando a gente vai pesquisar na internet a diferença de pessoas que viveram a sua vida sem pai, em comparação com pessoas que viveram a sua vida com seus pais, é uma diferença muito drástica. Pessoas que não têm pai são mais inseguras. Pessoas que não têm pai não têm a sua identidade firmada. São pessoas, às vezes, um pouco mais tímidas, um pouco mais ansiosas, um pouco mais revoltadas. Pessoas que têm pai podem ser também assim, mas se comportam diferente, porque elas têm mais segurança. Elas sabem que elas vão ser o que forem, mas que elas têm um pai. E o pai vai direcionar elas para o caminho certo. Teve uma analogia que um pregador que eu estava assistindo, ele fez, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu nunca vi os meus filhos, antes de dormir, falar, pai, peraí, eu não posso dormir agora, porque eu tenho que ver quantos leites tem na geladeira, porque eu tenho que ver quantos cuscuz a gente tem, porque eu tenho que saber se a gente vai ter o que comer amanhã. Nenhum filho faz isso, nenhuma criança faz isso, porque ela sabe que tem um pai. Ela sabe que tem um pai, ela não sabe disso, ela já contou essa história pra gente. Aleluia. O filho sabe que tem um pai. Então, às vezes é muito mais difícil pra gente que é adulto. Eu sou um adulto iniciante, mas já sou adulto, viu, mãe? Pai, Aleluia! Mas que a gente é adulto confiar, porque nós estamos tão envolvidos na rotina, tão envolvidos naquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso, minha família, meu pai, surta de vez em quando. Mas nós temos que lembrar que nós temos um pai. Nós temos um pai. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que se Deus não cuidar da casa, em vão vai vigiar o sentinela. Então, se Deus não estiver cuidando da sua casa, você pode trabalhar o que for. A qualquer momento, um ladrão pode lhe roubar, você pode morrer, sua família pode... Pesado, não é verdade. Então, se você acredita que Deus não está cuidando da sua casa, você precisa se realinhar com a paternidade de Deus. Isso não é julgamento nenhum. Poxa, não, eu sou crente há muito tempo, eu não tenho essas coisas. Mentira, mentira. Crente antigo é crente que dá trabalho. Eita, Jesus. Já começa aí. Ah, Já começa aí. Mas a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é uma palavra de cura. Aleluia. Porque nós temos um Pai que é diferente do nosso Pai da terra. Inclusive, nós só vamos conseguir amar realmente o nosso Pai da terra quando a gente conhecer mais ao Senhor. Porque a gente vai dizer, o bicho se esforça tanto, ele também é um filho como eu, né? Ele é um filho como eu, tá tentando ser pai. E aí acaba que... É verdade. E aí acaba que nós temos um pouco mais de compaixão com os nossos pais. Nós somos curados, porque nós não estamos mais dependentes da ação do homem, mas agora da ação de Deus que não falha. Amém. Glória a Deus. E o terceiro tópico
diz: o filho gerado por Deus não tem falta de nada. Amém? Amém. Esqueci de escrever a referência, mas vou ler o texto. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Aleluia. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Aleluia. Jesus, no seu tempo da terra, nos conduziu em um relacionamento de filiação com Deus, sempre. Não dorme não, Mateus. Não dorme. Nos conduziu a um relacionamento de filiação com Deus, em todo o tempo. É a palavra que Jesus mais disse ao se dirigir ao Pai foi Pai. 114 vezes, se eu não me engano, no livro de João. E a única vez que ele se dirigiu ao Pai como Deus, eu vou contar só mais tarde para vocês, só mais tarde. Jesus foi um exemplo de filho nascido de homem e gerado por Deus. Jesus nos ensina que no Senhor de nada teremos falta. Não te falta nada. Aquilo que você não tem agora, você não precisa agora. E o que você vai fazer é amadurecer aquilo que Deus lhe deu hoje. Então, Deus ele tem disponível para todos os seus filhos uma herança eterna e uma herança para hoje. Deus é aquele pai no início da pregação, no início da palavra, que ele diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Nós não podemos nos comportar, que às vezes acontece porque não estamos no hábito da oração, não estamos no hábito daquilo da palavra, a gente acaba realmente tentando desbravar o mundo sozinhos e pensando: caramba, Deus, porque o Senhor não está dificultando para mim, né? Está dificultando para mim. E Deus lá: meu filho, eu estou no mesmo lugar, tudo que eu tenho é seu. E o filho o filho pródigo, aquele que ficou, ele ainda reclamou com o pai. Ele fez assim: eu trabalhei tanto para o Senhor, gerei tanto lucro para o Senhor, e o Senhor aqui não matou um bezerro para mim. Aí o pai dá um choque de realidade, né? Meu amigo, tem 30 bezerros aqui para você matar. Tem uma imensidão de recursos. Agora precisamos ter fé no Deus em que nós conhecemos. Não adianta a gente ouvir a palavra do Senhor que diz: tudo que eu tenho é seu, e a gente viver como quem não tem nada, porque estamos com a mentalidade de órfãos. Ai, cara, então por que eu não tenho nada agora? Porque você não busca no Senhor. Porque talvez Deus tenha lhe dado alguma coisa e você jogou fora. Porque talvez esteja passando 1000 coisas na sua frente e você não está olhando, porque você está com seus próprios olhos, com os olhos de orfandade. E nós não temos mais o espírito de órfão. Porque Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Já concluindo, Romanos 8,15. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Sabia que hoje é o dia da adoção também? Fui ver na internet esses dias. Legal. Jesus veio ao mundo para nos reconectarmos com o Pai, para que tenhamos uma identidade firmada. E quem tem uma identidade firmada pode viver aquele texto que diz: há muito mais alegria em dar do que receber. Porque quem tem uma identidade firmada é completo no Senhor. Tão completo que ele sabe que quando ele dá, ele não tem falta de nada. De nada ele terá falta, porque ele tem um Pai que provê tudo. Amém, Senhor. A matemática do reino é diferente, né? Quem dá mais, tem mais alegria. O último será o primeiro. Quem serve a todos é o maior. A matemática do reino é diferente. Glória a Deus. A consciência de que nada eu terei falta, o abandono da ansiedade do amanhã, o abandono da amargura, do pessimismo, é reflexo de uma paternidade bem resolvida. É um reflexo de uma filiação bem resolvida.
Jesus nos revela que esse relacionamento com o nosso Senhor é possível. Porque Ele veio para dizer: eu sou filho e agora vocês podem ser filhos do mesmo Pai que eu tenho. Aleluia. Precisamos nos apegar à identidade de filhos que a palavra do nosso Pai nos mostra. Precisamos abandonar a mentalidade de órfãos e confiar que o Senhor provê do que precisamos e aquilo que não foi provido não precisamos no momento. Quando nos convertemos a Jesus, agora pertencemos a Ele e agora temos um Pai, o mesmo que Ele tem. Somos filhos, mas precisamos também ter a mentalidade de filhos. E essa mentalidade precisa ser amadurecida. Você lembra que eu falei sobre aquela palavra grega, huios, filho maduro, e a outra tecnon, filho recém-nascido? Nós começamos a caminhada como recém-nascidos. Mas não adianta a gente permanecer recém-nascido, porque um recém-nascido que não recebe nutrição morre. Fica complicado. Precisamos nos amadurecer no Senhor. Amém. Precisamos ser filhos maduros do Senhor. Precisamos ser huios, filhos que se assemelham com o Pai. Indo um pouco no Velho Testamento agora, o povo de Israel ele foi resgatado do Egito, assim como nós fomos resgatados do inferno. Porém, o povo de Israel passou 40 anos para tomar posse da promessa. É muito tempo, 40 anos, né? Pelo amor de Deus. 40 anos. Alguém sabe me dizer o porquê eles permaneceram tanto tempo rodando no Egito, no deserto? Alguém consegue me dizer essa informação? Foi o quê? Desobediência, exatamente. Mas eles foram resgatados do Egito e permaneceram com a mentalidade do Egito. Quem permanece com a mentalidade do Egito não suporta receber a terra prometida, porque estraga a terra. Estraga a terra. E Deus falou: não, o que eu tenho preparado, está preparado. Ninguém vai estragar. Agora você só vai receber quando está pronto. Quando estiver pronto. Eles permaneceram com a mentalidade do Egito. Uma mentalidade de escravos. E como escravos, eles não poderiam acessar a realidade do Senhor. Existem desertos que nós ainda estamos. Existem histórias que continuam se repetindo. Porque mesmo sendo filhos, nós estamos com a mentalidade de órfãos. E não somos capazes de assumir a herança do Senhor. Mas hoje, Jesus nos mostra que ser filho é uma via natural e espiritual, que está intrinsecamente ligada e só pode ser verdadeiramente curada se realinhando com o nosso Pai, que está no céu. Voltando para um pouco no meio que eu falei aqui, o único momento em que Jesus chamou Deus de Deus, foi no dia em que Ele foi crucificado. O único momento em que Jesus não se referiu a Deus como Pai foi em Mateus 27, 46, quando Ele tomou o nosso lugar na cruz, porque nós não éramos filhos. Então Ele tomou o nosso lugar na cruz, o lugar que era nosso. Naquele momento, todo o pecado, todo o nosso pecado, toda a nossa orfandade foi levada por Jesus. Aleluia. E Ele disse: Deus, por que me abandonaste? Mas Ele disse Deus para que hoje nós possamos dizer: Pai, aleluia. Pai, eu sei que tudo que o Senhor tem é meu, Pai. Eu sei que eu posso confiar no Senhor. Pai, eu sei que a provisão vem do Senhor. Pai, eu sei que no Senhor eu não preciso ser ansioso. Eu sei que no Senhor eu tenho descanso. Eu sei que no Senhor eu posso passar por todas as coisas. Eu sei que eu tenho um destino no Senhor. Eu não nasci para morrer na praia, eu nasci com um propósito. O Senhor me dá um propósito. Eu não nasci para esquentar banco de igreja, eu nasci para servir ao Senhor. Eu não nasci para sofrer em vão, eu nasci para viver para Cristo. Então a questão que é nos colocada essa noite é: ser filho ou ser órfão? Herdar o que provém do Senhor ou viver com a ansiedade e a angústia de ter que prover pelas próprias mãos? Realinhe a sua paternidade com o Senhor e receba a herança que Ele tem para você hoje.
você não somente será capaz de ser liberto pelo Senhor, será capaz de receber aquilo que o Senhor tem para você, de ter realizado o propósito do Senhor na sua vida hoje, como será capaz de dar para outras pessoas, de gerar para os seus filhos. Quando você se realinha com o Senhor, você se realinha com todo o seu legado, toda a sua família. Seu relacionamento com seu pai muda, seu relacionamento com seus amigos, consigo mesmo, com o próximo, com a sua mãe, muda, porque você tem um pai. Ele é tudo que você precisa. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra hoje foi uma palavra que nos leva a refletir sobre nossa identidade em Cristo, identidade em Deus. A frase que eu levo no coração hoje é: um filho não se comporta como um órfão. Aleluia. Seu pai está vivo. Você não está órfão. Isso faz total diferença. Quando Jesus ele estava prestes a ser assunto aos céus, ele ir para a glória, os discípulos começaram a se inquietar em relação a como eles ficariam aqui na terra. E agora, como será? O Senhor não estará mais conosco. Quem nos ensinará? Quem nos direcionará? Quem nos consolará? Aí Jesus diz aos discípulos: eu vou, mas virá aquele que será o vosso consolador. Eu não os deixarei órfãos. Nós temos conosco o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, você ouvisse essa canção, você falasse com o seu Pai. Não sei como você está, como está o seu coração, como você está se vendo nesse momento. Se você se vê um filho com um pai presente, ou se você está se vendo como órfão, com Deus ausente, um pai ausente. Mas nessa noite Ele quer dizer a você que Ele está presente sempre. Ele sempre esteve presente. Mas não se comporta como se fosse um órfão, pois Ele está vivo e reina.
Ele está vivo e reina. Se você conhece essa canção, você pode cantar, se não, de olhos fechados, medita na letra dessa canção. Em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim
ti eu sei que vou. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, pela adoção, porque o Senhor nos adotou. Obrigado pela paternidade que o Senhor nos deu, Pai. Hoje nós podemos dizer que somos filhos teus, porque o Senhor nos recebeu através de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada pessoa neste ambiente, cada pessoa, meu Deus, que está carente do teu consolo, do teu carinho, do teu afago. Em nome de Jesus, visita a tua igreja, traz paz, traz segurança, traz alegria ao coração, e que todos, meu Deus, aqui nesse ambiente sintam a tua presença e sintam-se amados pelo Senhor, porque o Senhor ama profundamente cada um. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, leva os nossos lares sob tua proteção, acampa os teus anjos ao nosso redor, que possamos, em nome de Jesus, ter uma noite de paz, de alegria, uma noite na tua presença, e tudo que vai nos envolver, Senhor Deus, nessa semana que se inicia, nós colocamos nas tuas mãos e entregamos a ti, porque nós confiamos no Senhor e nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para resolver tudo que nos envolve. Pai, em nome de Jesus, fica conosco e nos dá uma semana cheia da tua presença. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus permaneça com toda a igreja agora e para sempre. E a igreja diz: amém. Tenha uma excelente semana. Aleluia. Em nome de Jesus, na presença do seu Papai.